Boa noite, pessoal. Estamos dando início aqui ao nosso webinar com José Finocchio e suas invenções em gerenciamento de projetos. É um grande prazer receber a todos vocês. Já quero de antemão agradecer aí pelo tempo, esse finalzinho de carnaval aí, né, nessa quarta-feira de cinzas. E hoje o José Finocchio é uma das mentes mais brilhantes aí em gerenciamento de projetos, que eu já conheci, acredito que os colegas aqui também. E vai ser um prazer muito grande receber vocês aqui conosco. Eu, para quem ainda não me conhece, eu sou Leonardo Bretas, especialista em gerenciamento de projetos e contratos. E agora eu deixo o professor José Finocchio se apresentar. Pode ficar à vontade, Finocchio. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Aqui é uma conversa livre, viu? O que mais faz a gente interagir são as perguntas, né? Que vocês que vão guiar por onde que a gente vai falar. Bastante coisa para falar. Então, o feedback é muito bem-vindo, viu? À medida que vocês vão tendo curiosidade, né? E vão falando mais, estamos juntos, né? Eu gostei do título que o Leonardo deu, eu e minhas intenções, é muito lisonjeado, porque eu valorizo muito o negócio da criação, né? E sendo na humildade também que a gente está em ombros de gigante, né? Tudo que a gente cria tem uma contribuição das pessoas para trás, né? A gente tem que valer, mas obrigado pela honra, Léo. Tá certo, Finocchio. Eu que agradeço. E as pessoas que já estiverem aí, pessoal, podem utilizar o chat, né, para fazer perguntas, para dar boa noite, falar conosco, né? A gente sempre fala que é um webinar, mas ele é bastante interativo, né? O canal aí dos comentários aí do LinkedIn, ele fica aberto, então vocês podem, né, utilizar aí para escrever, fazer pergunta e interagirem conosco, tá? Fiquem à vontade para isso. E fazendo jus aqui ao tema, né, Finocchio, sobre as suas invenções, é um assunto interessante aqui que eu quero começar falando sobre o PM Canvas, né, um método aí que você inventou. O que é o PM Canvas e para qual tipo de projeto que ele é aplicável, se é para todo tipo de projeto? Poderia falar um pouquinho dele aí para a gente? Sim. O PM Canvas, eu posso dizer assim, que ele foi 50% inventado pelas pessoas com quem eu interagia, pelos meus alunos, praticamente. Eu percebia que existiam conceitos, especialmente meus alunos de MBA, né, e também muita gente do mundo corporativo, existiam conceitos fundamentais em gerenciamento de projetos que eram muito importantes e aqueles 13 conceitos você não podia escorregar, né? É como se você fosse investigar o que tem dentro de um projeto, né? É a mesma coisa, o que tem dentro de uma célula? Tem o núcleo, tem as mitocôndrias, tem um monte de organelas, né? O que tem dentro de um projeto? Então, eu percebia que 13 coisas eram essenciais para você contar um projeto. Então, ele começou daí, não pensava em Canvas, não pensava nisso. Eu tinha que ensinar as pessoas em aulas de fundamentos de gerenciamento de projetos qual era o básico que eles não podiam esquecer. Mais tarde, veio uma visão para mim que existem 4 grandes estágios que eles não começam no termo de abertura e não terminam na declaração de aceite, né? Um projeto ele tem uma jornada estendida. Então, mais para frente, a gente chegou nessa ideia de problema, construção, uso e valor, PCUV. O Canvas ele vai falar sobre esses 4 momentos. Um momento antes do projeto, você ainda não criou o projeto, mas você tem uma dor. Um momento que você inicia o projeto, e é uma equipe que faz isso, né? Uma equipe com gestão, né? São serviços gerenciados, ou seja, tem gestão em cima desse serviço de construção da equipe. Existe um mundo externo
a esse mundo aí, né? Existe um ambiente, né? A equipe está dentro de um ambiente. Então, existe um workflow, as pessoas vão construindo, passando um deliverable para o outro, e culmina num produto final. Esse produto final, ele é implantado, e ele vai ser usado, né? Quando a gente fala em usar, vem no sentido de usabilidade do cliente, dos requisitos. Quer dizer, o cliente que tem que dizer como ele vai usar, como ele quer usar, que funcionalidades de uso ele quer ter, que são justamente os requisitos. Essa aí é uma área que era muito pobre em gerenciamento de projetos. Isso aí começou tardiamente no Brasil. A gente tinha que construir a ponte, vai lá e constrói a ponte e acabou. Faz work breakdown structure, cronograma, orçamento e tchau. Né? Mas é um erro, né? A gente tem sempre que investigar a usabilidade. Tanto é que nos primeiros PMBOKs não tinha bem essa parte de requisitos bem trabalhado, né? Aí o PMI se correu atrás do prejuízo. Agora tem uns 4 livros sobre requisitos, né? Uhum. Então, e aí a gente pensa no último momento em decorrência do uso, meses e anos após a implantação, isso aí vai gerar valor. Né? O projeto vai gerar valor. Então, você tem problema, construção, a equipe construindo no workflow, lançamento, go live, produto, requisitos e a gestão dos benefícios, meses e anos, são as transformações significativas para os stakeholders. Tá. Eu tenho que falar mais coisas. Pessoal, eu vou pedir que vocês, agora que já tem mais pessoas, se você puder aí deixar de que cidade que você está falando, escreve aí no chatzinho a cidade que você está falando. Por favor, pessoal, quem estiver aí conosco, pode pôr aí no LinkedIn, né, no comentário de qual cidade, né, de onde que vocês estão, para a gente poder acompanhar aí com vocês. Mas é interessante, Finó, que a questão do PM Canvas aí, principalmente o envolvimento do cliente, né, querendo ou não, esse feedback, né, sobre a usabilidade, o valor que isso vai gerar, já é algo que tem a ver com agilidade, né? Os feedbacks ali do cliente e a aproximação dele, onde em um projeto tradicional a gente não tem tanto, né, uma aproximação, ele só vai ver quando tiver finalizado mesmo, correto? Corretíssimo. E também tem uma coisa que eu tenho que notar sobre a invenção do PM Canvas, né? Quando chegou uma época, né, eu comprei, assim que saiu o livro do Alex Osterwalder, do Business Model Canvas, e saíram vários livros ao mesmo tempo aqui no Brasil, né? E foi muito interessante nessa época, porque eu pensava, pelo menos naquela vez, ok, eu tenho que pegar essas coisas que são simples, os conceitos de projeto que eu já tenho, e colocar de uma maneira visual. Mas como o Alex Osterwalder, devido à natureza do que ele faz, né, criar uma empresa. Imagina que você, Leonardo, vai criar uma empresa, você no máximo vai conversar, sei lá, com a sua esposa sobre isso, né? Não é uma coisa de natureza participativa, mas o projeto é o principal. Então, foi uma coisa que a prática me mostrou que o principal do PM Canvas é a gente fazer em equipe. Usar esse trabalho participativo para conceber o trabalho em equipe. Acredito que a inteligência, né, do projeto, a equipe que gera a inteligência coletiva, que vai fazer toda a diferença aí na nossa entrega, né? Exato. Eu comecei a perceber um negócio que existe a cognição distribuída. O que é essa ideia da cognição distribuída? É que a inteligência, por nós sermos uma sociedade, a inteligência não está só nas cabeças individuais, ela está no coletivo, né? E com a inteligência artificial, mais a gente vê isso, porque
porque a gente vê um robô do ChatGPT tremendamente inteligente. E você fala assim, nossa, mas como que ele é tão inteligente? Ele é tão inteligente porque ele leu a cognição distribuída que existe nas múltiplas pessoas. Tá certo. Eduardo, você que está aí, que escreveu, tem alguma coisa que você gostaria de saber sobre o Prêmio Canvas ou sobre alguma coisa de interesse? Eduardo, que nos deu boa noite, né? Já entrou mais gente aqui também, mas acho que o pessoal ainda está meio tímido, viu, Finoc? Não sei se é porque está terminando o carnaval, o pessoal tá com vergonha ainda. As pessoas estão arrumando as malas, desfazendo as malas da viagem. Mas fiquem à vontade aí, viu, pessoal, para poderem interagir aqui conosco, né, e colocar as suas dúvidas. Se quiserem, escrevam perguntas aí, digam a cidade de onde vocês são, e se quiserem, escrevam perguntas. Né? Sim, tá certo. Mas, e dando sequência, né, ao assunto aqui além do PM Canvas, existe aí também a abordagem TACT PM, né, que é o PM, que eu acredito que tem a ver também um pouco com um pouco aí da continuidade desse projeto, ou é uma abordagem, né, que pode trabalhar em conjunto. Se você puder explicar um pouquinho aí para a turma. Sim, é uma continuidade, porque o Canvas ele foi um sucesso instantâneo, né? Tinha de repente cursos lotados e foi uma coisa que pegou na mosca, foi legal, né? Também o fato de ser colaborativo, todo mundo poder usar, era muito bacana tudo isso. Eu via que o negócio estava movimentado, mas as pessoas me perguntavam sobre execução. Ok, tá bom, você está fazendo um Canvas para planejamento, mas o que eu faço para execução? Né? E eu não tinha resposta, eu precisava da intuição. Eu pedia por uma intuição, né? Eu gerenciei muitos projetos, eu sempre, nas minhas aulas de MBA, gostava muito de fazer aula de execução, porque o cara faz 2 anos de MBA, só vê planejamento, mas a execução na sala de aula é limitada. Então eu tentei criar dinâmicas que driblassem essa restrição de uma sala de aula só ser planejamento, né? Tinha que ter execução. E aí teve um outro sucesso que foi o Prêmio Dome, que foi justamente isso aí, de você gerenciar a execução. E cada vez que eu fazia, eu aprendia um projeto, outro projeto, eu ia aprendendo o que era o essencial da execução. Né? E eu sinceramente pedia por uma visão sobre a execução, né? E diferente do Canvas, que eu posso falar, o Canvas, ele é uma cocriação, né? Eu certamente me alavanquei muito nas outras pessoas, né, do que foi construído. Então, apesar de ser a canja de galinha do gerenciamento de projetos, que eu digo que ele é muito útil, né, ele serve para todo mundo. Se você está numa fria, numa roubada, num PMO, vai de PM Canvas, que sempre vai ser bom. Por isso que eu falo que é a canja de galinha do gerenciamento de projetos. Mas ele não é uma teoria de você sair sangue do nariz. Toda teoria é uma teoria de sair sangue do nariz quanto você quiser. Você pode falar assim, fazer a pergunta mais simples e elocubrar, mas a execução, ela tem um negócio dinâmico. E quando eu estava 4 horas da manhã com esse pensamento aí, fui viajar para a Índia, né? Fiquei no ashram, pensando, meditando, voltei para o Brasil. Aí quando, algumas semanas depois, estava, 4 horas da manhã, pá, eu comecei a ver uma outra maneira de gerenciar a execução, né? E que veio esse negócio do TACT. E o TACT, ele é
ele está estruturado em cima de um handoff network, né? Vou mostrar aqui, vou tentar aqui espelhar a tela, só um momento. Sim, você pode pôr para apresentar que ele vai aparecer. Estou vendo que chegou mais gente aqui, pessoal. Vocês fiquem à vontade aí para escrever as suas perguntas. Tá, então, presente, né? Isso. Share screen. Ok. Ainda já está ainda compartilhando aí para você? Já está. Já então tá. tá. Para mim aqui que não apareceu ainda. Não. Então vamos fazer de novo. Presente. Share screen. Share screen. Entire screen. Ok. Share. Ok. Tá indo aí? Não, para mim não. Engraçado que não apareceu. Ainda? Não apareceu. Não. Tá. Então, talvez Se você quiser me mandar o arquivo, eu tentar compartilhar daqui, mas... Chrome has lost permission to capture your screen. To fix it, go to System Preference. Então, acho que o Chrome que não tem essa autorização de captura. Tá. Mas para a gente não perder tempo, que eu queria mostrar para vocês que o TACT ele se baseia em você modelar o projeto como um workflow, supplier, input, process, output, customer. Nenhuma outra ferramenta, Work Breakdown Structure, e depois a derivação dela, o cronograma ou Product Breakdown Structure, nenhuma delas modelam o projeto com a profundidade de um processo. Então, existe no TACT uma maneira, ele foi desenvolvida com post-its, né? Você vai de frente para trás, né? Você vai do final do projeto, do milestone de término, vai voltando para trás, criando work packages, né? Service packages. Na verdade, eles têm entradas, processo e saída. E você vai voltando, entradas, processos e saídas, entradas, processos e saídas que se conectam. Então, isso aí tem uma propriedade, e a gente quantifica essas entradas e saídas, né? Se uma coisa é usada 2 vezes, por exemplo, eu vou produzir um design, mas ele é usado 2 vezes, tem quantidade de 2. Se eu vou comprar madeira, 1 quilo é 1, 2 quilos, 2. Então, ele é sempre quantificado. Então, quando você vai modelando esse processo e quantificando, a soma das entradas e das saídas tem que ser 0. Então, isso já é uma maneira de você validar a lógica do seu projeto. Se você fizer um handoff network e a soma não der 0, ele está errado, né? Você não tem a lógica do seu projeto. Então, o handoff network, depois ele me levou a várias coisas desenvolvendo a metodologia TACT, né? Começou com o negócio do TUNTA, porque o que as pessoas achavam ruim num projeto? Atualizar o cronograma. Será que a gente tem uma maneira de se livrar disso, de atualizar o cronograma? E eu queria atualizar com um toque só. Eu chamava isso muito de TUNTA, né, no começo, né?
E eu fui perseguindo esse negócio da atualização em um único toque. E o Handoff Network, ele permite isso, né? Porque você só precisa confirmar que aquele processo aconteceu, né? Porque todas as demais informações ele já tem. Então, foram vários desenvolvimentos nessa área de lançamento automático, né? Progredi bastante nisso daí, descobri novas coisas, evolui para processo de medição automático, né? E aí eu comecei a pensar em métricas. Todo esse sistema do TACT, ele permite um novo conjunto de métricas que não estavam disponíveis, porque a modelagem de um projeto era mal feita. Então, existe uma data limite justa. O que é a data de limite justa? É depois que você recebeu todas as entradas, quantificadas, inclusive, com qualidade, começa a contar seu taxímetro, e aí você tem escriturado lá no seu Service Catalog o seu acordo de nível de serviço. Quanto que você demora, tradicionalmente, considerando filas, e considerando todos os fatores de risco, quanto que você tradicionalmente demora para fazer aquela atividade. Então, essa soma da data de ativação, que é quando eu recebi todas as entradas, mais a data do seu SLA, dá a data de limite limpa. Então, você consegue gerar uma nova contabilidade de desempenho para as equipes, né? O TACT permitiu essa nova contabilidade. Você não culpa as pessoas por atraso, você culpa por não cumprirem o SLA. Porque um projeto ele é muito contaminado com os atrasos dos anteriores. Então, a pessoa fala, não tem culpa porque quando eu comecei já estava atrasado. Pode ser que isso que a pessoa esteja falando seja verdade. Então, esse novo método de contabilidade, ele aponta com muita precisão se houve um atraso, quem atrasou, e também, mesmo se essa pessoa atrasou, é possível continuar com uma métrica não corrompida por conta disso das demais pessoas. Entendi. Então, mas isso é para qual tipo de projeto? Para qualquer disciplina ou você está falando de alguma área específica? É universal. O TACT, ele foi inspirado no Lean, né? E justamente por isso eu queria fazê-lo universal, para que ele fosse multi-indústria, construção civil, construção mecânica, TI, saúde, petróleo, criatividade, R&D, pesquisa e desenvolvimento. Então, é a mesma coisa que eu perguntava para você, Leonardo. Em qual dessas indústrias que eu mencionei, onde o processo é importante? Em todas. Em todas. Então, o táxi, ele funciona para todas, né? Porque ele, na verdade, é a modelagem de um projeto na forma de processo. E eu testei ele muito, né? Eu fiz em todas essas indústrias aí, as coisas mais malucas, né? Na indústria de saúde, construção de guitarra, construção de plataforma, construção de avião, né? Uma vez a gente pegou 13 engenheiros aeronáuticos e fizeram a construção de um avião no TACT. Várias empresas da indústria automobilística. E não é uma surpresa que ele funciona para todas elas, porque o processo funciona para todas elas. Tá certo, é extremamente importante, né? A gente, mais uma vez aí, a gente volta, é o que você falou, uma abordagem de execução, mas se a gente não tiver os processos aí bem desenhados, bem planejados, né? Isso acaba refletindo na execução e a gente acaba não tendo sucesso nas entregas. Mas bem legal, interessante, né? A abordagem TACT PM. E dando sequência a isso, hoje a gente fala muito, né, dos métodos ágeis, né, e infelizmente eu propago aí, infelizmente porque eu acho, às vezes eu fico até um pouco triste, porque a gente ouve
muita gente vendendo aí como se fosse a solução para tudo, que não precisa documentar nada, como se a coisa fosse uma anarquia, e na realidade não é bem assim. Né? Até recentemente eu fiz um workshop sobre o Mindset Ágil na construção civil, e falando bastante dos benefícios, do valor que isso pode agregar, mas infelizmente eu vejo muita gente deturpando isso aí, e muita gente que é da área de TI e software, às vezes não conhece a aplicação em outras áreas, em outros projetos, e aí vende a coisa como se fosse uma solução mágica, mas a gente sabe que não é. Então, falando um pouco aí de agilidade, sem sotaque de software, né, mas nos outros projetos, o Mindset Ágil, o que você enxerga aí como valor, né, que ele traz, as soluções que ele pode viabilizar, como que é a sua opinião a partir disso? Sim, Leonardo, então, explorando muito, porque essa confusão existe muito nas pessoas, né? Então, a gente tem que lembrar de onde surgiu o Mindset Ágil, né? A princípio, ele surgiu, ele também, como tudo que você cria na vida, você atira onde você quer e acerta onde você não quer, né? Ele surgiu, sim, de um mindset que, no começo da década de 90, estava uma descoberta. Obviamente, descobriu-se que a Toyota era muito mais produtiva que as fábricas americanas. Era o professor, os professores lá do MIT foram na fábrica da Toyota, escreveram A Máquina que Mudou o Mundo, trouxeram esse pensamento do Lean no começo dos anos 90, e foi escrito esse livro que introduziu o Lean, né, esse pensamento enxuto. Mas o pensamento enxuto, ele, de maneira nenhuma, ele quer dizer para você não fazer documentação. A documentação, ela faz parte do trabalho. Então, como todo trabalho, ele deve ser feito de uma maneira boa, de altíssima qualidade e muito eficiente. Mas, quando ele veio nos anos 90, que foi o pessoal de desenvolvimento de software, e tinha modelos muito pesados, muito burocráticos, na área de desenvolvimento de software, aventou-se isso, que era um movimento contra a documentação, mas isso é uma interpretação errada. Mas é uma interpretação errada que reverbera tanto, e até hoje reverbera na área de gerenciamento de software, né? Mas, basicamente, o ágil, ele venceu. Quando você usa agilidade, um projeto ele é 40% mais rápido. Então, e por quê? Por causa de uma lei matemática chamada lei de Little. Isso aí não foi descoberto no gerenciamento de software. A lei de Little é uma consequência da teoria das filas, que é o sistema puxado implantado na Toyota. E você pode implantar o sistema puxado para construção, para R&D, para fazer o mestrado, para tudo, né? E essas duas técnicas que ficaram conhecidas no começo dos anos 90, o Scrum e o Kanban, são duas técnicas do sistema puxado, né? O Kanban, ele vai mais direto nesse assunto, né? É mais claro que você vê que é o sistema puxado. Porque, num determinado momento da execução do processo, você limita a quantidade de coisas que você está fazendo. Então, você faz uma atividade, o terminar da atividade é que puxa a próxima. O terminar de uma atividade, de um processo cliente, que puxa o próximo, né? De trás, né? Então, terminei e puxei, terminei e puxei, terminei e puxei. Isso aí vale para qualquer indústria, né? Você, pela lei de Little, quanto mais você limitar o work in process, mais você vai diminuir o lead time. Então, não é mágica. Uma equipe com o mesmo número de pessoas, com as mesmas técnicas, com as pessoas treinadas no mesmo nível, sem mudar o processo. Se você fizer um processo
puxado, ele vai ser, sei lá, de 20% a 40% mais rápido, por uma questão matemática, de fila, das teorias das filas. Isso vale num canteiro de obra, vale em qualquer lugar. O professor Koskela e Ballard, né, eles criaram o Lean Construction, mas muito limitado também no começo dos anos 90, para fazer esse sistema puxado. Nessa época, o gerenciamento de projetos não estava bem desenvolvido. Né? Eu acho até hoje, olhando o Lean Construction, ele é meio primitivo até. É claro que o Lean Kanban e o Scrum vieram muito para contribuir. O Scrum, ele também é um sistema puxado. Eu tenho um Product Backlog, uma coisa gigantesca de atividades para fazer. Eu pego aquelas que são mais viáveis para fazer num dado momento, jogo essas para execução num curto espaço de tempo, num time box. Eu concentro, eu foco os recursos que eu tenho na realização disso e o término disso puxa a próxima batelada. Também é um sistema puxado bastante eficiente. O que talvez o Scrum tenha de legal é que ele focou mais na priorização do que o Kanban. Não que o Kanban não tenha seus métodos de priorização, ele tem, mas isso fica mais explícito, na minha opinião, no Scrum. E hoje você vê no Advanced Work Packages, né? No AWP. No AWP você consegue ver bastante dessas duas técnicas. É um sistema puxado, é um sistema de priorização, porque você divide em pacotes de construção e você joga para frente aqueles que estão limpos, né? Que eles não têm pendências, e você vai puxando na execução e vai fazendo. E ele tem uma rede, ele tem uma espinha dorsal, né? Um path of construction, que ele respeita as atividades, né? O TACT, ele casa muito bem com a AWP nesse sentido, né? Ele tem as mesmas preocupações, né? Sim. E isso é agilidade. Tudo isso que eu falei para você, ó. Vamos falar uma coisa. Você é da área de construção, né, Leonardo? Sim, construção e contratos, né? Gerenciamento de contratos. Então vamos falar algumas coisas da área de construção que são ágeis, né? O primeiro, o line of balance, né? Que é uma técnica intuitiva, eu diria que até um tempo atrás obscura, né? A linha de balanço está muito associada à construção de edifícios, mas a linha de balanço pode ser usada em tudo. Todos os projetos de construção, todas as extremamente relações, viável, né, a linha de balanço. Todas as relações numa construção, todas as relações de cliente e fornecedor, elas são regidas por uma linha de balanço. Não é que na construção do prédio essa relação vai para um, mas numa construção normal todas as relações cliente e servidor, né, cliente e consumidor, elas são regidas por uma linha de balanço. Então, linha de balanço, Lean Construction, AWP, Kanban na construção, né? Então, todas essas técnicas, elas visam reduzir o lead time e fazer o projeto em menos tempo. Se eu reduzo o lead time, eu faço o projeto em menos tempo, eu estou ganhando dinheiro. O Goldrich, ele falava, e não posso esquecer da TOC e do CCPM, que também podem ser classificados como métodos. E para completar o pacote aí, ainda entra o BIM, que é a modelagem de informação da construção, exato, que é processo, pessoa e tecnologia, que tem tudo a ver com agilidade também. Né? Tudo a ver com agilidade. Né, tem uma visão maluca que o BIM é a componentização arquitetônica e o AWP é a componentização do trabalho. Né? Quando você soma as duas coisas, você componentiza, se transforma em pecinhas de Lego, tudo isso daí. E o TACT, obviamente, vai nisso daí também. Então, você vê, mencionamos 5 coisas que a maioria das pessoas não conhece na área de construção e é ágil. Tem a mesma característica, sistema puxado, reduz o lead time. O Goldrich falava o seguinte, né?
Se alguma coisa no mundo vale ser feita, ela vale muito mais se for feita mais rápido. Pensa, tem uma coisa que vale a pena ser feita. Ok, isso vale a pena ser feito. Se eu fizer mais rápido, vai valer mais, né? Com certeza. Então essa é a ideia do Lean. Eu vou fazer bem feito e vou fazer mais rápido, né? E se eu fazer bem feito mais rápido, eu vou melhorar o meu retorno no investimento. Eu vou começar a ganhar dinheiro mais rápido com aquilo que eu fiz, eu vou começar a gerar valor mais rápido. E essa é a ideia. É importante o que você falou aí, que Kanban, Scrum, né, por mais que eu mesmo, antes de entrar um pouco no mundo ágil aí, que eu estudo bastante, até porque ainda existe algumas barreiras dentro da construção civil, mas a gente vai quebrando isso no dia a dia aí também, nos trabalhos, né, junto à minha equipe, né, o que a gente faz. E a agilidade, né, ela é muito mais uma mudança de comportamento, né, de atuar mesmo com os valores, os princípios ali, do que propriamente falar, eu vou usar o Scrum ou o Kanban, porque Scrum e Kanban é muito bom, né? Eu tenho a certificação da Scrum Inc., do Dr. Jeff Sutherland, que é o cofundador aí do Scrum, sim. Kanban também, e assim, são os nomes bonitos, estão na moda, mas se a gente for olhar, uma coisa que é simples, é o que você falou, o sistema é simples, mas nem sempre é fácil de se aplicar, e quando bem aplicado, funciona, né? Porque o Kanban, por exemplo, aí na Toyota, hoje você vai até numa concessionária Toyota, né? Que nem é diretamente Toyota, mas são outras empresas. Mas o pessoal da manutenção, eles têm os Kanbans lá, né? Vai chegando, vai colocando os cartões, aí vai trocando o carro e vai puxando. E assim, você vê que eles são treinados para seguirem aquele método ali. Não é propriamente a questão de ter o cartão, né? De construir a estrutura ali, que é muito simples, mas é o comportamento das pessoas em atuar com agilidade que faz a diferença. Assim, se você olhar, por exemplo, o AWP, o Advanced Work Package, é uma coisa nova, relativamente nova, né? Aí você tem aquele negócio do 5 Weeks Look Ahead, né? Que você olha 5 semanas à frente. Sim. E vê os pacotes que estão livres. Isso nada mais é do que o Product Backlog. Você olha no Product Backlog e a sua semana é o sprint, né? Na construção é uma semana. O que você vai fazer uma semana na frente? Puxa do 5 Weeks Look Ahead, que está pronto, você distribui para a moçada, né? Fazer e manda bala. Isso é um sprint de uma semana, puxa do negócio. Você pode dar o nome que você quiser, você pode chamar de Scrum, né? Não tem diferença nenhuma. Mas as pessoas, elas ficam criando mitos, né? A primeira coisa que a pessoa fala assim, Scrum, oba, me livrei de documentar as coisas. Não, você não se livrou, se livrou de documentar, você não se livrou de fazer trabalho nenhum, né? O trabalho, você não vai se livrar do trabalho, né? Bom, né, aí tem as chamadas filosóficas, aí você vai falar assim, inteligência artificial. Chega num ponto, né, um nível de inteligência tão grande que eu não sei dar a resposta. Mas no futuro que eu vejo agora, você não se livra do trabalho. As metodologias não foram feitas para te livrar do trabalho, elas foram feitas para gerar mais valor, né, com o trabalho. Com certeza, isso, né, é extremamente importante que a turma toda possa enxergar e o objetivo final, né, das nossas entregas, do nosso projeto é gerar o valor mesmo para a organização, para o cliente, né, e ter uma entrega aí de alta performance. E já falando aí na inteligência artificial, né, o nosso querido ChatGPT que está explodindo aí, né? Tá todo mundo usando, querendo aprender. Como que seria a contribuição do ChatGPT no gerenciamento de projetos,
dentro de uma gestão de contratos, de obras civis mesmo, né, no apoio aí à própria execução, cálculos de índices de reajustes, especificações, como que é possível fazer isso com o ChatGPT? Então, vamos lá, assim, tem que limpar muito do negócio, né? Para mim foi uma surpresa que uma ferramenta de inteligência artificial tão poderosa como essa fosse liberado ao público. Isso é a novidade, né? De repente, no dia 1º de dezembro de 2022, essa OpenAI, ela libera uma ferramenta que está muito acima do que de qualquer outra ferramenta de inteligência artificial que nós tínhamos, né? Porque inteligência artificial, o que a gente sabia, pelo menos aqui no Brasil, mas acho que lá fora também era assim, era aquele robozinho no banco. Você falava, oi, eu quero saber o saldo da minha conta corrente. Ah, fazer um investimento? Não, o saldo. Ok, retirando 20 mil da sua conta para fazer investimento. Não, eu quero só o saldo. Não, eu estou aplicando na bolsa os 20 mil. Parecia a velha surda da Praça da Alegria, né? Então, é uma coisa que entendia completamente errado o que você falava, né? Completamente errado. A Siri, a Alexa também. A Siri eu já gostava mais, né? Da Alexa também, dentro de um determinado controle, mas quem não perguntou uma coisa para Siri ou Alexa e elas mandaram muito mal, né? Mas 1º de dezembro, foi lançada uma ferramenta que ela tem uma qualidade muito, muito, muito superior, né? Faltou muito superior de interpretação da linguagem e inteligência em cima da linguagem. Que você pode perguntar o que for, da maneira que for, que ele vai entender o que você perguntou, né? Mas ele GPT quer dizer generative, quer dizer gerador, generativo em inglês. Pre-trained, generative pre-trained, quer dizer, ele já foi carregado em 2021, ele não vai mudar, nem se você informar coisas a mais, ele não muda, né? Mas ele é criador. Ele não é para você perguntar quando que o Ayrton Senna morreu. Perguntar quando que o Ayrton Senna morreu, você vai no Wikipedia, você vai no Google, né? Se você perguntar quando que o Ayrton Senna... eu estou perguntando para o Leonardo aqui. Leonardo, que dia e ano o Ayrton Senna morreu e que horas da tarde, por favor? Maio de 94, mas o dia eu não lembro. Tá, acho que foi 1º de maio, se eu não me engano. Foi por aí. Por aí. Então, você percebeu que você tem uma rede neural na cabeça, você tem neurônios. Ele não é para isso. Ele não é para você perguntar fatos e dados. Isso aí você vai no Google, né? Você vai na Wikipedia. Ele é para criar. Então, por exemplo, eu apresento uma carta de um empreiteiro, ele está reclamando que eu preciso pagar mais. E eu preciso, em 2 segundos, responder que por conta disso e disso, dando só as sementes, ele não vou aceitar esse pleito. Então, o GPT faz isso para você de uma maneira incrível. E você fala assim, gera em inglês, gera em chinês, gera em italiano, porque ele não armazena as informações em inglês. Ele armazena numa gramática universal, numa gramática matemática. Essa invenção, ela só foi... O que o ChatGPT usa no seu core, porque a OpenAI não liberou o que eles usam. Existem as coisas que nós sabemos que eles usam e eles se declaram, que é um Large Language Model, mas ele não é só isso. Além do Large Language Model, existem outras técnicas que por razões de vantagem competitiva eles não vão contar. Eles não vão entregar, por exemplo, para outras empresas, nem americanas, nem chinesas, como se constrói o ChatGPT.
Sim. Eles querem ganhar dinheiro com isso, né? Mas o que nós sabemos, né, do Large Language Model, que é um modelo de Transformer, ele só foi inventado em 2017. Se eu tentasse produzir qualquer coisa antes disso, daria pau. Tanto que o GPT-1, ele foi um tremendo fracasso. Por quê? O mundo não estava pronto, as coisas não tinham sido inventadas ainda. Mas agora, né? Mas qual que é a moral da história? Então, ele por ser generativo, ele é ótimo para fazer um plano de projeto. Ele faz, é gigantesca, uma evolução tecnológica gigantesca que ele tem um perigo, né? Eu concordo com o Eduardo, é uma evolução tecnológica gigantesca, é a mesma coisa que o cara acender a lâmpada aí, né? Ó, você tem uma ideia, Leonardo? Eu tinha ido uma vez para a Áustria e eu comi um queijo que tinha uma casca amarela, ele era amarelo por dentro, ele era uma casca alaranjada vermelha. E eu procurei no Google, procurei em todo lugar, ia em loja de queijo, perguntava e não tinha. Aí eu perguntei para o GPT e ele falou, olha, sendo que é na Áustria, pode ser que seja esse queijo da França, esse queijo da Alemanha, mas você pode me contar mais sobre o que você comeu? Foi num hotel. Bom, se foi no hotel, normalmente os hotéis costumam, de bom nível, eles costumam pegar coisas de alta qualidade e pode ser esse queijo assim, assim, assado. Mas ele falou, olha, você pode escrever uma carta para o seu hotel e perguntar lá. Quer dizer, ele tem um processo de raciocínio. Ele não te deixa sem resposta, né? Algumas coisas, por ele ser um modelo criador, ele cria com conexões mais fracas, né? Com conexões mais fracas. E à medida que a gente vai conversando com ele a gente vai dando os elementos, ele vai respondendo e vai aprimorando, né? Então, agora, que o negócio foi muito rápido, ele foi, né? Que liberar uma ferramenta assim, de uma hora para outra, na mão do povo, os negócios não estavam preparados para isso. Mas o gênio já saiu da garrafa. Eu acho que existe várias maneiras de fazer errado e poucas maneiras de você fazer certo, né? Eu acho que uma das maneiras de você fazer certo é usar o chat GPT. Então, imagina na criação do PM Canvas. Eu uso ele como o 8º passageiro. A grande chave na criação do PM Canvas foi você, hiperinteligência ativar, você usar muitas cabeças para gerar. Então, o que eu faço? Eu não inibo as pessoas. Eu chamo 7, 8 pessoas, 7 ou 8 mentes diferentes, unidas, não tem nenhum computador que gera, né? Então, elas geram o output do PM Canvas e eu uso, depois que as pessoas deram as suas opiniões, eu uso ele como um 8º passageiro, vamos dizer assim. Que ele dá a sua opinião. Será que o pessoal esqueceu alguma coisa? Tem algum requisito que o pessoal poderia ter pensado e não pensou? Mas é preciso deixar as pessoas pensarem primeiro. Qual que seria um caminho errado? Um caminho errado é uma pessoa que não tem conceito. Então, Leonardo, você que é um profundo conhecedor aí do PM Canvas, você sabe que lá tem premissas, entregas, restrições, benefícios, e é preciso a gente dominar esses conceitos. Não são conceitos simplórios, né? Não é todo mundo que tem, né, esses conceitos na cabeça. Mas eu pergunto para você, imagina uma pessoa que não conhece, não sabe o que é premissa, requisito, restrição ou benefício. Você acha, mesmo que o chat GPT gere algo bom para ele, você acha que ele vai fazer proveito do que foi gerado? Então, me diga os requisitos desse projeto. O chat GPT diz. Me diga os benefícios, ele diz. Me diz as premissas, ele diz. Me diz as restrições. Mas a pessoa não sabe o que é premissa. Não sabe o que é restrição. Não sabe o que é entrega. Não sabe, ela não tem os conceitos. Então, que proveito que a pessoa vai tirar disso? Nenhum.
né? Não. Então é necessário você ter conceitos. Ele gera as coisas, gera muito bem, com bastante pertinência. Mas isso não prescinde que você domine os conceitos. Senão você não vai saber se aquilo... Primeiro você não vai saber se está certo ou errado, e depois, número 2, você não vai saber para que serve. Por exemplo, premissas. As premissas servem para documentar o que nós esperamos dos nossos stakeholders externos e dos nosso ambiente, de modo que as nossas promessas são válidas. Eu fiz uma promessa de orçamento e fiz uma promessa de tempo. Em que condições que essa promessa é válida? E o que eu preciso registrar com essas partes externas, esses stakeholders externos ao projeto, que eles precisam me prover. Agora, eu não tenho esse conceito. Ele vai gerar premissas, são textos. Que eu não sei para que serve. Às vezes os textos são até... Às vezes não, né? Eles são bem escritos, são bons, mas se a pessoa não entende aquilo ali, vai ser um texto bonito, mas sem aplicação. Ele não sabe que eu tenho que pegar aquele texto e negociar com o stakeholder. Ele não sabe que eu tenho que pegar aquele texto e falar, olha, patrocinador, você está contando que é esse orçamento, mas é esse orçamento só se for essas condições, né? Então, se a pessoa não sabe isso, que bom proveito que ela vai fazer com aquelas premissas escritas, né? Não vai. Com certeza. E aí ela está, como se diz, com uma ferramenta ali, uma Ferrari e não está utilizando nada dela no fim das contas, né? Porque, de fato, a geração dos dados, ela é muito precisa, né? Os textos que ele vai gerando ali, mas sem ter um conhecimento prévio, não adianta, né? Não, é aquela coisa, mais uma vez, né? É fantástico, mas também não faz milagre, né? Tem que saber interpretar. Não faz milagre e a economia se ajusta a isso, né? Agora, se você vai lá no LinkedIn, as pessoas de inteligência artificial, aquelas que faziam o robozinho lá, ruim, elas estão mordidas, né? Porque eles eram especialistas, agora a ferramenta está na mão do povo, né? Sim. Então tem muito negacionista, né? Não, esse negócio do chat GPT é uma coisa que vai passar, que nem o metaverso. Não dá para comparar as coisas. Eu comprei, quando apareceu o óculos da Meta, comprei um óculos Meta 2 e ficou jogado. Por quê? Não tinha ninguém que tinha um óculos, custava R$4.000. Dos meus amigos, acho que nem 1% tinha um óculos. E o óculos não faz sentido você usar sozinho. O Mark Zuckerberg investiu uma fortuna nisso daí e não teve aplicação e não teve movimento. Os óculos, eles davam pau frequentemente, existiam várias camadas de software que você tinha que configurar, você tinha que entrar no kernel da sua máquina para fazer configurações, não funcionou. Agora, não quer dizer que as coisas não funcionaram, que o ChatGPT não é uma invenção incrível, ela é incrível. Não adianta eu negar. Se eu negar, isso é praticamente, na minha opinião, que fazem com as pessoas, né? Tentando minimizar. Não, isso aí é uma moda que vai passar. Isso é um crime. Você falar para a pessoa, isso daí é um crime. É a mesma coisa que o Thomas Edison gerou a lâmpada e falou, não, esse negócio, lâmpada, não vai nisso, cara. Investe tudo na fábrica de zero. É um crime com as pessoas. É um crime. Porque as pessoas têm, no mínimo, o negócio já foi de supetão, né? Ainda a pessoa tem que se preparar, correr atrás, né? Aí o pessoal fica com os deniers, né? Falando isso, né? Ferrou. Faz um estrago. Né? Não dá. Vamos dar boa noite aqui. O Magner, boa noite, grandes mestres Finoc e Leonardo. Deixa eu ver se tem mais alguém. A turma tá mais quietinha hoje. Mas já chegando aqui, caminhando para o nosso encerramento, falar um pouquinho agora sobre smart contracts, né, que também é algo que ainda, né, eu não vejo tanta aplicação, mas já assisti alguns vídeos e por tudo que eu vi, né, a prática disso, se realmente pegar, vai ser incrível, né? Porque é o contrato que se auto-executa, né? Para compra de materiais, aplicação de penalidades.
que você tem a nos dizer sobre isso? Então, a criação do blockchain, ele é uma novidade matemática, né? Criada, uma maneira de você transmitir valor, né? E isso aí é inegável, que o blockchain, ele é isso. E ele se alavancou muito no Bitcoin, que era uma moeda para fazer isso. O que é a blockchain? Imagina um livro que é indelével, que se eu destruir o mundo, ou uma boa parte dele, eu não vou conseguir destruí-lo. Então, essa ideia que existe um livro onde eu escrevo uma coisa, e essa coisa não pode ser apagada, ela gera 1000 ideias de negócio, né? Então, como que o negócio funcionou? Eu devo uma finoteca, né? Uma finoteca para o... Eu tenho 10 finotecas. Eu dei uma finoteca para o Leonardo. Então, o livro escreve que eu tenho 10 e que eu dei uma finoteca para o Leonardo. Então, ele faz um saldo. Eu tenho 9 finotecas e o Leonardo tem uma finoteca. Tá? Então, isso surgiu bastante as criptomoedas. Aí, teve um cara que teve a ideia de colocar uma máquina de Turing, né, um algoritmo que executa tudo que uma máquina de Turing universal executasse. Então, ele criou uma maneira de colocar um código congelado, né? Então, ele celebrava contrato entre as partes e, baseado no cumprimento de regras externas, principalmente regras internas e externas, ele fazia uma execução automática desse código universal. Então, como a construção civil e todos os projetos, eles têm um ledger. É natural, toda obra tem um ledger. O que é um ledger? Livro razão. Você vai lá na livraria, compra, fala assim, quero comprar um livro razão. Tem origem, destino, quantidade, a moeda que foi transferida, o que foi transferida, e a data, e o carimbo e a assinatura. Então, o ledger de um projeto, o project ledger, nada mais é do que isso. Então, imagina que você registra todas as transações, as trocas entre qualquer dupla cliente-fornecedor que existe numa construção, num ledger. E com base nisso, eu pago automaticamente. É uma ideia tão simples quanto essa. Mas por que o negócio está demorando para pegar ou ele não pegou ainda? Porque a escrituração desse ledger, ela ainda é cara. É claro que nos projetos de capital já poderia ter ido, porque, sei lá, cada escrituração custa, sei lá, $10, $15. Vamos dizer que seja $5. Mesmo assim é caro, né? Para você escriturar. Para um projeto de capital não é nada, né? Sim. Mas na grande maioria ainda é. Então, eu acho que a razão de não pegar, ela está lentamente pegando, é essa razão de ser caro ainda, porque vai uma quantidade de energia e um monte de layers e softwares e camadas do mundo inteiro na internet para você tornar esse livro indelével. É preciso que muita coisa esteja em jogo para deixar esse mundo indelével. Mas vai ter muita evolução por aí, né? Mas só está indo mais devagar. Mas eu acho que só vai pegar a hora que essa escrituração for mais barata. Existe também o que aconteceu também com criptomoedas no Brasil e também no exterior, aqui no Brasil muito, foram golpes, né, que não tem nada a ver com a tecnologia intrínseca das criptomoedas. Eu, por exemplo, investi o meu dinheiro no Bitcoin banco, o cara, da noite para o dia, ele roubou todo mundo, né? Ele está preso, né? Mas não adianta, né? O dinheiro não voltou, deu um golpe no Brasil inteiro, né? Milhões de pessoas foram lesadas, né? Por exemplo, depois dessa, eu não invisto mais em criptomoedas, né? Porque
Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Isso aí. E, por exemplo, agora nos Estados Unidos também, o cara lá, que era um dos top 5 lá, ele também deu um golpe, mas um golpe gigantesco. E foram golpes mal intencionados? Foram golpes. Claro. É o dinheiro corrompe. Eu falo para você, Leonardo, você tem 1 milhão na mão, beleza, sou mó honesto. Agora você tem 10 milhões, eu sou mó honesto. 100 milhões, eu sou honesto. Eu tenho $1 bilhão na mão. Aí, esse que é o problema, foi a tentação. O cara, quando tinha 3, 4 bilhões, numa noite ele ceifou todo mundo. Ele falou assim, o que vai acontecer se eu levar a grana? Não muito. E aí, muitos bilhões, né? Ele levou. E a mesma coisa dos americanos. Então, isso aí queima a tecnologia e queima a matemática. Mas o que eu posso dizer é que a matemática e a tecnologia, elas são boas. Elas só precisam estar no lugar certo. Tomara mas que a gente evolua, né, nessa questão aí, porque em termos de tempo, né, a gente ter uma tecnologia, né, um contrato aí se auto-executa, né, aplicar as cláusulas aí automaticamente, auxiliar em compra, é um avanço bem grande aí na logística, né, de um projeto e ganha tempo. Né? Agora é como você disse, se ainda é caro, né, então tudo vai depender da viabilidade também de cada projeto, né, do tamanho do projeto, da dimensão dele. Os smart contracts e o blockchain, eles seriam uma tremenda ferramenta contra a corrupção, né? Porque você paga pelo que é justo, né? De uma maneira de escriturar nesses livros e de uma maneira que não pode ser apagada também, ele é bastante rastreável, né? Quando ele quer que seja rastreável. Então, seria um grande combate com a corrupção. E também, na minha opinião, é uma razão também pela qual no mundo inteiro não vai, né? Porque no mundo inteiro existe esse jogo de interesses nas indústrias. Com certeza. E aí acaba, né, nos prejudicando aqui no trabalho, mas também faz parte, né? Finoc, então nós estamos caminhando aqui para o encerramento. Muito legal, né, a nossa conversa, o webinar aqui. Acho que bastante conteúdo interessante, né, que as pessoas vão poder aproveitar, porque ele fica gravado aqui no LinkedIn. Daqui 1 ou 2 semanas também eu divulgo no meu canal do YouTube, no Spotify, né, como podcast para quem gosta. E acredito, apesar da turma ter ficado meio tímida aí, mas a gente está aberto, tá, pessoal? Quiserem enviar alguma mensagem depois, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade aí, né, via LinkedIn ou outras redes. E também, né, as pessoas que estiveram conosco até agora, quero agradecer aí a presença e dizer, né, esse ano, né, a gente ainda está em fevereiro, pós-carnaval, mas vem muita novidade por aí, né? Tem muita tecnologia para surgir. O próprio curso aí, né, do Finoc sobre ChatGPT com Shoma tem sido bem legal aí, né? A turma tem gostado. E se Deus quiser, vamos ampliar isso aí para outras áreas também, Finoc. Sim. Sim, a gente está aprendendo também, né? Porque acho que vai ser o que você falou, eu vejo como um caminho aí realmente sem volta e só vai evoluir. Então, muito obrigado aí pela presença. Deixar você falar aí suas palavras finais, a gente encerra. Ok, pessoal, muito obrigado, né? Bom retorno de feriado, bom trabalho para todos, então. Um grande abraço para vocês. A gente conversa sobre isso lá no LinkedIn.